Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje nós vamos continuar falando de Ho'oponopono, essa técnica havaiana antiga que é praticada como uma técnica de cura. E hoje eu vim contar um pouquinho da história de vocês, um pouquinho mais da história como o Ho'oponopono foi difundido, como ele se tornou conhecido no mundo todo. Ele foi um marco quando ele foi divulgado no livro Limite Zero, que foi escrito pelo Joe Vitale, baseado na experiência do Dr. Heal Len, que é um terapeuta, psicólogo, PhD, havaiano, que foi convidado para trabalhar num presídio no Havaí, onde possui uma ala de presos perigosos. E nesse presídio já haviam passado vários médicos, havia um turnover muito grande dos funcionários, nenhum funcionário parava, eles pediam afastamento, o local era muito perigoso. E então tinha uma alta rotatividade, os médicos saíam, outros funcionários também saíam, eram afastados, até que se chegou no Dr. Heal Len, e ele foi convidado para trabalhar nesse hospital com esses presos perigosos. E ele falou assim, ok, eu vou, mas eu não vou fazer o tratamento tradicional. Eu vou trabalhar com eles com Ho'oponopono. Se for possível trabalhar com Ho'oponopono, eu vou. E foi assim que ele fez. Ele foi trabalhar com Ho'oponopono e, incrivelmente, em 4 anos, esta ala foi completamente fechada porque não haviam mais pacientes. Os pacientes eles foram todos liberados com um diagnóstico de que estavam curados, de que estavam sãos. E se você for pensar, isso é incrível, porque 4 anos com um diagnóstico de cura, isso despertou uma curiosidade de que técnica é essa, o que ele fez, como ele tratou esses pacientes. Então, o Joe Vitale, que é um escritor americano famoso, que tem diversos outros livros que falam de técnicas de prosperidade, de técnicas de cura, foi até o Havaí conhecer essa história, que culminou nesse livro, O Limite Zero. E ele contou essa experiência, como foi. Ele pegava as fichas dos presos, ele lia o que estava ali, o que eles tinham feito, os crimes, as acusações, as condenações. E todas as emoções, sentimentos de raiva, revolta, repulsa, o que lhe causava, ele limpava com o Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono da identidade própria, ele propõe a fazer isso. Tudo que chega até a gente está em nós. Então, é trabalhar com 100% da responsabilidade. E era assim que ele trabalhava. Então, se chegou até ele, se despertou aquelas emoções, aquela raiva, aquela revolta, seja o que for, ele trabalhava até limpar. E ele fazia o Ho'oponopono, fazia, até ficar em paz. Até aquelas emoções serem dissipadas, serem acalmadas, e ele ficar em paz. E daí ele ia para outra ficha. Durante esse período de 4 anos ele ensinou funcionários a fazer o Ho'oponopono, porque percebiam que o ambiente começou a ficar mais leve, era uma mudança sutil no início, e aí um paciente tinha alta, outro paciente melhorava o tratamento, no início todos ficavam algemados, sedados. Muitas vezes os funcionários eles andavam de costas para a parede e de frente, né, para o corredor, com medo de serem surpreendidos, porque o local ele era muito violento, agressivo, então para eles não serem pegos de surpresa. E isso foi mudando. Então eles começaram a se interessar, mas como é isso? Como você faz? Você pode nos ensinar? E ele mudou a vida de todos que passaram por lá. É um livro com uma escrita muito simples, muito objetiva, vale a pena ler, fala dessa grande mudança, porque assim,
foi revolucionário, foi assim que ele ficou conhecido. Ele aprendeu esse Ho'oponopono da identidade própria com a Morná Simeona, que praticou o Ho'oponopono e aprendeu ali no Havaí um Ho'oponopono de uma tradição mais antiga, que você precisava de outros membros da família, de outras pessoas. E ela evoluiu o trabalho dela. Ela começou, por isso que chama de identidade própria, ela fazer. Então, se chegava um paciente para ela com alguma queixa, com alguma reclamação, com alguma emoção, ela falava, isso também há em mim. Então, no início, ela nem falava para a pessoa que ela estava praticando o Ho'oponopono, mas ela começava. E a pessoa voltava porque se sentia melhor, a pessoa voltava porque o que ela tinha prescrito tinha mudado a vida. E aí ela falou assim, bom, isso funciona e isso funciona muito rápido, mudando a vida das pessoas. E o Dr. Healy aprendeu com ela, e o Joe Vitale aprendeu com ele e expandiu isso para o mundo. E eu gostaria de contar isso para vocês, como foi o início, né, que foi muito impressionante. E que vocês pratiquem, que vocês façam o Ho'oponopono. E no próximo vídeo eu vou trazer a oração original por trás dessas 4 frases, o que elas querem dizer, para conhecimento de vocês, para vocês ouvirem, para vocês recitarem, ok? Muito obrigada por ter ficado aqui e até a próxima.